muito feliz com isso, tá bom? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu trouxe ele de novo, porque no dia que ele veio aqui a gente conseguiu conversar tudo não. Eu falei, eu quero você mais vezes aqui. O parapsicólogo George Sarmento, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Jana. Bom dia a todos de casa. Prazer estar aqui, viu? Ai, que bom. Aquele dia que você veio, conversamos muito sobre o que era a parapsicologia, você explicou pra gente, né? E aí, quando a gente começou a falar mais sobre o assunto, acabou o nosso tempo. Então, hoje eu não vou explicar muito isso. Quem quiser entender mais sobre parapsicologia, o que é, como é, segue o George no Instagram, que tem bastante informação lá. Hoje eu quero ir direto ao assunto mesmo, sobre a gente se programar diariamente, George. A gente tem esse poder de trazer pra gente só saúde, só o que é bom? Ou a gente está realmente fadado a pegar a energia ruim das pessoas, a estar num ambiente pesado e aquilo eu ficar comigo? Como é isso? Como lidar com isso? Tem como nós atrairmos coisas boas o tempo todo, né? Mas não tem como ficar positivo, se sentindo bem também sempre, durante o dia. Porque às vezes tem preocupações, ficamos tensos, né? Então fica variando a energia. Mas procurar sempre ficar mais de bem com você mesmo, bem positivo. E tem como sim, tem técnicas pra gente fazer para que isso aconteça. Ficar bem positivo passa pelo autoconhecimento. Eu preciso saber o que é pra mim ficar bem, né? Ficar positivo. Porque às vezes a pessoa não sabe nem o que faz bem a ele. Isso. Por exemplo, assim, como eu, Janaína, quando eu tô às vezes muito pra baixo, que acontece sim, eu vou escutar uma música, eu vou dar aquele momento pra mim mesma, uma pausa. Então eu fiquei irritada, alguma situação me irritou, eu quero sair daquela frequência. Então eu vou pra uma outra, eu vou escolher essa outra. Mas eu já sei o que me faz bem. E quando a gente não sabe? Quando não sabe, você procura fazer aquilo que você falou, uma música, sair do ambiente, dar uma volta, né, pensar em coisas boas, porque algo mexeu com você. E para voltar, para ficar se sentindo bem, você sabe o que fez mal. Então você tem que inverter aquele pensamento, porque aquela situação fica vindo na sua mente. Tá. Ah, eu discuti com alguém, tudo aquilo me chateou, me deixou para baixo. E aquela situação fica vindo na mente. Você tem que inverter, olhar aquela situação, ficar lembrando de maneira fria, trabalhar essa emoção. Porque toda lembrança vai trazer uma emoção. E se a pessoa ficar alimentando aquilo, está alimentando de maneira negativa. Aí a pessoa realmente vai cair cada vez mais. Né? Você acha que é aumentar isso? É dar, assim, uma devida proporção que não precisa, seria isso? Por exemplo, me irritei no trabalho com alguém. Cheguei aqui, o Elinho não tinha ligado a câmera, fiquei brava. Aí se eu fico dentro da minha cabeça aumentando aquilo, nossa, poxa, não ligou a câmera, era o trabalho dele, meu Deus do céu, não sei o quê. Se eu fico dentro de mim ressoando isso vai aumentando. Daqui a pouco eu tô brigando com ele e com todas as outras pessoas da minha volta. Isso potencializou. Potencializei. Isso você falou direitinho. Você vai brigando, a sua aura vai expandindo e mandando para dele. Né? E aquilo fica ali alimentando negativamente a aura dele. Né? Eu consigo fazer isso. Consegue fazer isso e durante o dia ele vai ficar lembrando de você. Porque essa energia toda não foi de uma vez para a aura dele, não recebeu uma mensagem de uma vez. Fica alimentando aos poucos. É como se ele recebesse uma potência de 50 watts agora. Aí de tarde ele lembra de você de novo, aí tá alimentando, tá recebendo de novo aquela situação que aconteceu aqui. Tá. E aí então vamos fazer a mesma situação. Mas aí eu briguei. Tem como se livrar disso, tá? Ele tem como se livrar. Tem como se livrar disso, pra não ficar pegar a minha frequência. pra não ficar pegando. Então já a gente fala disso. Mas vamos supor de novo, cheguei aqui, o Elinho não ligou a câmera. E eu fiquei chateada, Só que eu já sei que se eu ficar chateada e potencializando isso de mim, vou fazer mal a mim mesma e a ele. Então eu faço o que dentro de mim? Qual que é as palavras, o que eu preciso para não deixar isso potencializar? Não, aconteceu a situação pra você ou pra ele? Pra mim. Pra eu você. Fiquei chateada porque ele não ligou a câmera. Pronto, você tem que olhar, tem como você conversar com ele e não deixar a emoção. Porque, olha só, tem como eu pensar, um pensamento negativo faz mal, Jorge? Não. Mas se você ficar concentrado naquilo, você vai fazer uma coisa negativa. Porque você vai entrar numa energia eletromagnética. O pensamento elétrico, ele não tem problema algum. Não, porque rapidinho, você pensa uma coisa negativa aqui, daqui a pouco muda para outra coisa, fica mudando, não entra rapidinho, na frequência. Né? Não segurou. Mas é igual uma briga, uma discussão, se você ficou chateada, brigou ali, mas sem emoção. Sem emoção, trabalhou tranquilo, vamos resolver aqui, pronto, você não ficou alimentando aquilo. Eu cheguei aqui, ele não ligou a câmera, eu falei, poxa, Elinho, liga essa câmera. Jana, beleza, desculpa. Pronto. Acabou, já era, vamos pro próximo. Pronto, aí eu beleza. não fiquei assim, poxa remoendo vida, aquilo. só tem isso pra fazer na vida. E de novo. Eu fico focado só naquele erro ali. E assim, né? Porque às vezes, o que acontece? O que eu percebo?
a gente vem de muito estresse diário. Então, a gente escuta coisa ruim na TV, às vezes, no noticiário. Aí tava vindo no ônibus trabalhar, escutou a outra pessoa falando. E tem gente que vai somando, vai pegando e não desapega, né? Isso. E pega pra você. Aí quando chega no trabalho tem uma coisa errada, a pessoa, bum, explode. É como aquele último a gota d'água, né? E não sabe nem o que foi. Absorveu a energia da outra pessoa, sugestão negativa. Entendi. Né? E acontece o tempo todo, e as pessoas não se policiam em relação a isso. Eu preciso me blindar, Jorge, é isso? É isso. E como é que eu faço? Olha só, tá ouvindo alguém falar uma coisa triste, tudo, não ficar ali focada no momento. Porque quando a pessoa fica ali observando, olhando, ela está, na verdade, entrando em alfa e acaba captando aquilo. O subconsciente não sabe que aquilo é ruim para mim. Ele vai entender como que eu estivesse pedindo para acontecer, mesmo não tendo sido comigo. Entendi. Eu estou só absorvendo, acontece direto isso. As pessoas não sabem por que caem. Cara, às vezes a gente tá estressado e real, eu nem sei por quê. Eu nem sei da onde que me veio esse mau humor. Eu tava de boa, comecei meu dia bem, alto astral, ouvi uma música boa. Aí eu parei ali pra conversar na rodinha dos amigos, uma pessoa começou... Não que eu vou ser insensível também à dor do outro. Sim. Às vezes tem um amigo que quer desabafar, que quer conversar, mas o que você tá explicando pra gente é que a gente não pode deixar isso afetar a nossa. Então, de repente, você pode escutar, mas sem esse sentimento. Seria isso? Sem emoção. Né? Você pode ouvir tranquilamente, mas sem emoção. Né? Tem que se trabalhar. Você não pode gerar aquele frio na barriga, coração acelerar. Você tem que se perceber e ir trabalhando, freando. Nesse sentido, o que é? Onde que entra a empatia, que é quando a gente se coloca no lugar do outro? Não é isso. Eu estou confundindo. Não, olha só. Tem que separar o joio do trigo nesse momento. Tá. Né? Você pode ser muito solidário à pessoa, mas você não tem que sentir a dor dela. Né, o que as pessoas falam, mas eu tenho que sentir, eu tenho que mostrar. Não, gente, você não pode. Você não pode. Tem que ser um núcleo. Para ajudar você, eu tenho que estar bem. Né? Isso. E como é que eu vou cair junto com você? Não funciona. Porque vamos parar para pensar aqui nos médicos, no próprio parapsicólogo, sim, no psicólogo, no médico ali. Se a pessoa estiver sofrendo muito e ele sentir a dor dela, ele não ajuda. Ele não consegue agir friamente, que é o que ele precisa. E o que acontece muito... Se você for observar, olhar, imaginar agora, as pessoas, quando estão contando algo para você, a pessoa vai abraçar a outra, vai afagar. O que acontece é isso? Você está, na verdade, alimentando que toda vez que acontecer uma situação, ela precisa ser... Ela vai enfraquecer a pessoa. Ah, é? Vai enfraquecer a pessoa. O que está acontecendo? Você está ali bem e você tem que mostrar força, porque se eu quero que ela fique forte, fique bem, eu tenho que transmitir isso para a pessoa. Eu não posso ir lá e... É como se fosse uma criança. A criança cai, eu vou lá, vou ficar levantando. Em vez de deixar ela levantar, ela vai deixar com que ela levante, que ela observe. Ela está chorando ali, mas ela vai levantar. É a mesma coisa que você faz com a emoção negativa que a pessoa está passando pela situação. As pessoas vão lá e ficam ali. Então aquela pessoa fica criando a necessidade de estar sempre ali, alguém sempre afagando, e não pode. Né? Então você pode ser, sim, muito parceiro, sem precisar enfraquecer aquela pessoa que acha que está sendo ajudada e não está. Você tem que passar força para a pessoa. Né? Você tem que ser um núcleo, na verdade, para você fazer com que a pessoa melhore. E tudo isso que a gente está falando de energia. Sim. Daquilo, você explicou para a gente da outra vez, acho que é legal a gente relembrar disso, que a gente tem aqui a nossa aura, que é... E vamos imaginar que a gente bem iluminado, né? Isso. E tudo que a gente vai sentindo no dia vai criando aqui algumas coisas no nosso campo energético, né? Isso mesmo. Tem algumas coisas que vêm no dia e vão embora, e tem outras coisas que ficam. Que ficam quando você fica lembrando. A situação que eu falei em relação a ele ficar lembrando de você durante o dia. Como é que ele faz para se livrar da Jana que brigou com ele aqui de manhã cedo? Sempre que vier a Jana na sua mente, durante o dia, de tarde, de noite, até antes de dormir, a Jana veio de novo, caramba. Não é para ficar assim, não, ai, que chateado. Não. Ai, tô chateada que a Jana falou. Não pode, você está sendo igual. Você está sendo igual. Tem que imaginar a Jana bem, feliz, né, conseguindo maravilhas e muda o pensamento. E por que mudar o pensamento? Porque você não fica mais digitando, é como se estivesse mandando uma mensagem para ela. Né? Então você se protegeu em relação a Jana, mandou uma coisa boa para ela, vai coisa boa para a Jana, porque você imaginou coisas maravilhosas para ela, e volta para você, porque a energia partiu de mim e toda a energia volta ao ponto de partida. Gente, mais é forte. Uma evolução. Vamos conversar. É uma evolução que a gente ainda muitas vezes age sobre um instinto, uma coisa de, não, brigou comigo, vou brigar com você também, qualquer coisa me bota no paredão, né? Um negócio assim. Mas a gente precisa começar, por isso que eu gosto de trazer o Jorge aqui, porque a gente precisa começar a falar sobre isso, pelo menos, e de repente, às vezes, testar. Porque tem gente que vai brigar com a gente, que eu tô aqui escutando e achando lindo, mas não quer dizer que eu faça, não, tá? Tem gente, tô querendo aprender. Tem gente que vai brigar com a gente, que na hora a gente explode também e quer meter o dedo na cara também, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê.
Mas se a gente começar a se observar, colocar nessa posição de observador, e não de como um animal mesmo agir por instinto, mexeu comigo, eu mexo também, e não sei o que, não. Eu controlo a minha energia. Você quer brigar comigo? Me dá um exemplo aí, então, assim, do que eu devo fazer nessa hora. Chegou alguém e falou assim, olha, Janaína, você é isso, você é aquilo, e eu não tô feliz com você. Olha pra mim. Eu sei que você está tenso, nervosa. Me desculpe se eu estiver errado, mas não é hora de nós brigarmos. Depois conversaremos. E sai. Aí você olha, viu? Quando eu chamei para você para olhar para mim, eu fiquei 5 segundos, 6 mais ou menos, olhando para você. Aí depois falei, e depois conversaremos. Aí eu olho de novo e saio dali. Tem que sair do ambiente. Tem que sair. A pessoa nem sabe o que aconteceu, você cortou um padrão, você entrou no arquivo dela, você não conversou no consciente, você conversou com o subconsciente dela, ela não ficou nem sabendo o que aconteceu. Na discussão, você chama a pessoa e olha para ela. Tem que ter esse tempo, mas fica contando na cabeça, não precisa ficar contando na cabeça. Você vai sentir aquela pausa. Aí você fala com a energia da pessoa, com o subconsciente dela. Aí depois você dá aquela pausinha de novo, porque você começou assim. E depois sai do ambiente. Você não pode ficar no ambiente porque ela vai voltar. Quando ela voltar, ela vai querer voltar de novo para discutir. Não pode. Você vai conversar depois com ela sobre a situação ou com ele, mas naquele momento você não pode ficar no ambiente. Vai para outro lugar, pega o carro, Fiquei sai. imaginando, George, casal. Casal agora, principalmente pandemia. Agora não, né? Já tem mais de um ano, pandemia. E aí eles passaram a conviver muito mais, né? Os casais. Todo mundo saía para trabalhar de manhã, voltava à noite. E agora as convivências têm sido maiores. E as discussões também. Não deixa de ser uma coisa normal, eu diria, porque quando tem uma convivência mais estreita, realmente há ali discussões, mas a gente também não pode aceitar que isso seja uma regra. Então, quando a minha parceira, meu parceiro tá ali muito estressado, eu acho que saber entender o lado e fazer isso também. Falar, olha, eu entendo que você está estressado. Eu entendo que tá difícil a situação, que você tá sem trabalho, ou que você brigou lá na sua empresa, mas agora eu não vou discutir com você. Depois a gente conversa. Pronto. E sai daquele ambiente. E aí, Jana, não tem como eu sair, não. Ó, a gente trabalha junto, não sei o quê. Mas naquele momentinho, ele vai lá pro banheiro, meu filho. Pronto. Né? Vai lá pro quarto, muda, vai botar uma música, vai... E deixa a pessoa pensar. Depois, se der, conversa. Brigou de novo? Sai de novo. Agora, isso não quer dizer que a gente não tem que conversar depois. Tem né? que conversar, não pode deixar aquilo porque vai ficar remoendo. E o ignorar é pior ainda, porque aquela pessoa fica lembrando da situação e mandando flechas para a aura da pessoa. Por isso que quando a pessoa lembra daquele dorzinho lá dentro, e pode perceber que dá uma dorzinha lá dentro, é porque você você foi ignorado, você tá massacrando a energia da outra pessoa, não pode. Né? E outra, tem pessoas que falam, Jorge, eu não discuto, mas eu fico ali. E a pessoa fica fazendo caras e bocas. É pior. É pior. É lenha na fogueira, né? Tá atacando gasolina. A pessoa fala alguma coisa! Não pode, né? Não pode. A pessoa tem que sair dali mesmo e tudo, tranquila, sem fazer caras e bocas. O que eu tenho como experiência para trocar, assim? Eu já tive essa oportunidade de ser a pessoa que não discute, mas também não conversa. Aí, só que eu sei o tanto que isso fez mal para mim, internamente, porque eu ficava remoendo aquilo. Então, eu não gostei de certa atitude, ficava aqui dentro da minha cabeça, ai, não podia ter feito isso, não podia ter feito isso, ai, por que ele fez isso? Ai, não sei o quê. Ah, não podia. Aí, então, eu tava aqui, na minha aura, trazendo isso negativo e pra dele também, né? Como você disse, mandando. Forte aí, como imagina espinhos. isso dentro de uma casa. Isso. Né? E aí não resolve, depois de um ano, você tá falando a mesma coisa. Então, realmente, isso causa estragos profundos em relacionamento. Tem que conversar. Mesmo você estando errado, mesmo você estando certo. Mas sem briga. Sem briga. Então você tem que falar, me desculpe se eu estiver errado, mesmo você sabendo que você está certo. Tem que falar. Porque você quer prosperar, você tem algo para realizar. E se tiver desarmonia, vai atrapalhar. Se você conseguir algo daqui a 2 meses, 3 meses, vai jogar para lá para 9 meses, vai atrapalhar. E as pessoas não sabem disso. Né? Isso vai diretamente na prosperidade, né? Na prosperidade. Você não conseguir avançar. A desarmonia está do lado, é um arquivo do lado da prosperidade, porque pode ver, quando os empresários começam a ter muitas percas, você pode procurar, é fácil de achar. Tá tendo desarmonia em casa. Desarmonia em casa. Ou no próprio ambiente de trabalho. Isso, a desarmonia. Então a pessoa prefere estar certo aí e confrontar com a outra, ao invés de querer evoluir, prosperar e conseguir maravilhas, né? Gente, é uma coisa ligada à outra, entendeu? Então, assim, quando você começa a cuidar da tua energia, vai melhorar os relacionamentos em casa, com os filhos, no trabalho, e aí a vida começa a fluir, você fala, meu Deus, é milagre, tá acontecendo alguma coisa, aí você vai perceber, é a tua energia que tá mais leve, né?
você parou de dar importância para o que o outro fala, o que o outro diz e começa a pensar mais no que eu acho de tudo isso e como eu quero, qual é o tamanho da importância que eu estou dando para as coisas, né? Realmente é uma evolução bonita. E tem a sabedoria. E aí, dentro de tudo isso, então, sei lá, briguei de manhã aqui, fui no banco, briguei na fila do banco, não sei o quê. Quando chega à noite, vem umas mensagens para mim através de sonho, né? A gente começa a sonhar. Isso. Quem lembra do sonho, porque eu geralmente não lembro, eu sei que eu sonho, gente, mas eu não lembro o que é. Mas quem lembra do sonho e sonhou algo negativo, o que deve fazer? Primeira coisa é não contar para outras pessoas, porque vai estar fazendo uma corrente negativa para que aquilo aconteça, vai estar potencializando, gente. Né? E foi um reflexo que você teve do dia. Né? Que é repetitivo, né? Repetitivo. Então eu tô repetindo algo que eu não quero que aconteça. Você não quer. Então você pode fazer o seguinte, você pode contar o contrário para a pessoa. Em vez de falar que você, olha, poxa, eu vi batendo o carro e tal. Não. Olha, eu vi você dirigindo direitinho, fazendo uma viagem legal, você vivendo muito, porque você faz uma corrente positiva e você começa a inverter aquilo na esteira magnética que ia acontecer com a pessoa, né? E não é uma mentira, porque se você for pensar o sonho, é algo da mente. E você tá usando a ferramenta para ajudar alguém. Né? Então você começa a fazer uma coisa diferente, uma programação positiva, você inverte, como se estivesse fazendo uma regressão. Você achou algo negativo, inverte aquilo. É a mesma coisa que o sonho. Você vai falar para outra pessoa que tá tudo legal com ela, vivendo muito. Então vamos falar de forma bem prática. Sonhei essa noite com o Elinho, meu cinegrafista aqui, tô usando ele de exemplo hoje. Sei lá, sonhei que o Elinho batia o carro. Desculpa, Elinho, aqui só hipotético, viu? Aí, em vez de eu chegar aqui e falar, Elinho, olha, pelo amor de Deus, se cuida, que eu sonhei isso com você, e não sei o quê, e já trazer, olha como é que fica negativo já. Eu já chego aqui e falo, Elinho, sonhei que você tava dentro de uma Ferrari, menino. Num carrão dirigindo, tava bem assim, ó, com o cotovelo aqui, dirigindo assim, ó. Mas, menino, você tava feliz no sonho, mas você sorria, e você gargalhava. Aí passei essa coisa positiva pra ele e pra mim. Isso, maravilha. É isso. É isso, você começa a inverter. E se durante o dia continuar vindo aquela situação, é porque precisa de mais programação, precisa de mais alimentação dessa maneira. Precisa ficar lembrando mais dele sorrindo. Isso, feliz e tal, conseguindo maravilhas. Tá. Né? Porque se depois não vem mais tudo, você já conseguiu cobrir aquela programação negativa. E quando o sonho é aqueles sonhos aleatórios, Jorge? Tipo assim, cara, sonhei que eu tinha uma piscina dentro do meu quarto, e eu tinha um cavalo nadando, sabe? Um negócio muito louco. E o erro das pessoas corre para aquele livrinho, né? Ou então a internet. Aí eu vou pra internet não tem nada a ver. Sonho com piscina. Porque olha só, ele tem um universo, você tem outro, eu tenho outro mundo. Né? Então, aí aquilo o que é alguém que escreveu que tem outro. Que tem outra coisa, então não tem nada a ver, o que é para um não é para o outro, né? Em relação aos sonhos, tá. Né? Então, mas o seu subconsciente sabe. Pô, Jorge, eu tenho um sonho repetitivo que acontece sempre, então aí tem que pesquisar. Tem que fazer uma regressão, porque pode ser algo do passado. Tem que pesquisar dentro de você. Do subconsciente. Ou uma progressão. Tem algo que vai acontecer. Né? Mas tem como a gente achar. O seu subconsciente sabe o que é. Então, quando é uma coisa muito doida, prestar atenção se está se tornando repetitivo. Isso. E procurar, de repente, um profissional como você que faça a regressão ou progressão para descobrir o que esse sonho está querendo dizer. Isso. E se não for algo legal, reprogramar. Porque tá tudo pronto. Então tem como a gente arrumar assim também. Da maneira que tem para trás, tem para frente. A gente tem muita sabedoria popular, tipo, sonhar que morre é vida. Isso também é uma programação. É uma programação. Né? Só acreditar naquilo. É ruim quando acredita em coisa negativa, aí não é legal. Aí é ruim, né? Por exemplo, todas as minhas amigas falam, sonhei que estava grávida porque alguém vai engravidar perto de você. E aí acontece. Quando eu comecei a conversar com o George, eu falei, programação. É programação. A menina pessoa já acredita, certeza. Né? Isso, acredita naquilo. Né? É um ponto de referência. Fala assim, sonhei com alguém grávida, que alguém vai... na verdade, elas estão fazendo uma progressão já. Isso, progressão é o que vai acontecer. Elas estão já imaginando que alguém vai engravidar perto, aí sonha, e aí realmente acontece. Realmente acontece. Tá vendo? Agora eu quero dividir com você uma experiência de um vídeo que foi até minha filha que mostrou ontem. Nesses aplicativos de vídeo, TikTok, essas coisas, achei incrível. Um garotinho contando um experimento de um médico americano. Não vou lembrar o nome agora, deveria até ter trazido o vídeo para te mostrar, mas é algo que eu acredito muito. Um homem condenado à pena de morte, lá nos Estados Unidos, aceitou participar de um experimento com um médico que era da mente, né? Aí o médico falou para ele, nós vamos cortar o seu pulso e você vai sangrar. A gente quer fazer um experimento de que a pessoa vai tirar todo o sangue do corpo, mas se o seu sangue coagular, você fica livre. E se pingar, você vai morrer, né? Tipo assim, vai perder todo o sangue do corpo.
E aí eles botaram ele deitado de uma forma que ele não pudesse ver o punho dele. Fizeram um corte bem superficial. E o médico falou, você vai ouvir o seu sangue. Aí ele programou. Se você perder todo o sangue, você morre. Se coagular, você vive. E botaram uma sacolinha para pingar num balde de alumínio com água, soro. Que tinha o mesmo barulhinho do sangue. E o sangue pingou, né? Pingou. Não era o sangue dele, era a água. E ele morreu. Caramba. Ou seja, e ele morreu acreditando que tinha perdido todo o sangue. Até a morte dele, como ele ficou, como o corpo ficou, é como se ele tivesse perdido todo o sangue. Isso acontecendo mesmo. A mente é muito forte, gente. Então ali o médico conseguiu provar nesse estudo, né? Fez com alguém que estava condenado à morte. Não é algo que tem aqui no Brasil, não é uma realidade nossa. Mas assim, e o cara consentiu, né? A pessoa. Enfim. Não estou aqui para falar sobre esse estudo, mas sobre o poder da mente. A mente. A mente acreditou naquilo que foi passado para ele. Acreditou. E a programação, a sugestão negativa do médico, ele aceitou e foi. E aí, como ele escutava, ele falou, cara, eu tô morrendo, porque o sangue tá indo todo embora. Eu tô morrendo. Tá acontecendo mesmo. E eu tô morrendo sem sangue. E ele ficou sem sangue. E o sangue tava todo dentro do corpo dele. Então, dessa mesma forma negativa, que é uma morte do que a gente está falando, mas imagina fazer isso positivo. Uma coisa boa. Imagina se eu todo dia pensar que eu sou próspero, que eu tenho saúde, que a minha vida é maravilhosa e cada dia será mais, que eu sou amado e que eu amo, que eu vou conquistar os meus objetivos. O poder da nossa mente. Isso. E quando for pensar isso, crie imagens. Imagens. Porque você vai fazer uma energia mais forte de atração mesmo, para você atrair aquela situação. Tem que fazer uma imagem. E cada sujeito, cada coisa que você for querer, prosperidade, depois relacionamento, prosperidade, vida financeira, demore um tempo naquilo. Não fique pulando automaticamente. Não pode. Você faz uma agora, depois faz diferente, porque senão você fica na mesma frequência e não programa nada. Né? Então tem que ser intercalados. Mas, por exemplo, assim, eu posso fazer Tem muita gente que acredita na questão de fé. Eles fazem um propósito, né? Então, assim, eu vou fazer... Eu quero comprar minha casa. Então, eu vou fazer a minha programação. Eu boto ali uma foto da casa do jeito que eu quero, todo dia eu olho para ela, e aí eu faço minhas economias para que eu possa tê-la, né? Como que eu posso colocar isso na prática? O melhor horário para fazer, à noite, quando for dormir. Usar o sonho para fazer com que aquela programação tenha mais força. Quando nós vamos dormir, nós entramos em teta antes de chegar no sono biológico. Então você começa a imaginar você atraindo a pessoa que vai para comprar a casa que você quer, se veja você morando na casa, porque você gera uma emoção, o coração acelera, uma coisa boa, você fica feliz, veja você assinando, passando dinheiro para a pessoa, olhando nos olhos, recebendo, assinando o contrato, a certidão lá no cartório. Um filme de começo, meio e fim, você conseguindo aquele objetivo. Tudo, sentindo mesmo, joga em radiação, porque você programa, você expande e você começa a atrair. E as oportunidades vão começar a chegar. A vir durante a semana, durante tudo. Acredito muito nisso. É assim que funciona, então a gente pode usar essa ferramenta. A gente está falando de um bem material, uma casa, mas para já finalizar nosso papo, a gente pode fazer isso com a saúde também. Com a saúde também, né? Em vez de a pessoa ficar pensando em doença, se ver saudável. Certo. Mas se ver mesmo, dessa maneira, criar o terra mental, toda energia. Por que, Jorge, eu faço sempre e não dá? Porque você não está conseguindo fazer o terra mental. Toda energia tem um terra, até o pensamento, para você conseguir alguma coisa. Então, é daí que começa. Senão a pessoa não consegue realizar nada. Não consegue fazer uma ação, não consegue concretizar nada. Por exemplo, fui ao médico, a médica falou assim, olha, eu não gostei muito do seu exame, vamos repetir. A partir daquele momento eu começo já, ixi, eu tô doente, ixi, meu Deus do céu, vai repetir o exame. Eu já comecei a gerar doença no meu corpo. Isso. E pode ser passado diferente para você, né? Olha, não sabemos o que está acontecendo e tal, mas não vai ser nada, mas vamos fazer de novo para ter uma segurança. Só para ter uma segurança. É a forma do médico que você vai também, passar, né? Porque às vezes a pessoa faz ali, nem olha para a pessoa, e a pessoa vai e sai dali. A maioria, infelizmente, né, está acontecendo. Então tem que ser bem passado. Eu respeito muito todos os profissionais de saúde, mas às vezes pela correria mesmo, pela pressa, é passado de uma forma muito seca e isso gera vários sentimentos nas pessoas. Isso. Mas assim, a gente precisa lembrar também que é a gente que decide o que entra. Então, tem alguma preocupação?
me imagino saudável, feliz. Sei lá, você foi ali fazer seu preventivo e a doutora não gostou muito do exame do útero. Já imagina teu útero bonitinho, limpinho, saudável. Perfeito. Né? Tem que fazer Tem que fazer isso. Você movimento. não pode aceitar a sugestão negativa, aquela realidade negativa para você. Você não pode. Tem que ter uma força dentro de você. É eu que decido. É você. Você é criadora. É você que decide. A força está em você. A força está com você. A gente lembra daquele desenho. É verdade. Do Capitão Planeta. Capitão Planeta. E os elementos. menino, né? Os elementos, né? Ar, terra, O fogo. pessoal novo que tá assistindo a gente agora, Não sabe, né? Não Vai sabe o falar que é, né? revelando a idade, minha filha. Mas assistam no YouTube, é bom, viu, gente? verdade. É terra, fogo, água e ar. Coração. É, O poder está com você. isso E é mesmo. real Mas isso. é verdade. E os elementos também fazem parte da nossa vida. Fazem parte. Gratidão mais uma Eu que vez por agradeço, esse bate-papo. Acho que é sempre muito bom ter você aqui. A gente renova um pouco dessa energia também. sim, Eu fico sim. muito feliz. E de poder partilhar um pouco disso, que é algo que eu acredito muito, George. E que todo dia eu falo. O tá aqui o Elinho que não me deixa mentir. Todo dia eu falo, gente, vamos pensar como você quer o seu dia. Isso. E vamos atrair essa coisa. Você quer que o chefe fale com você sobre aquele aumento? Fique imaginando Isso. o chefe chegando pra você e falando, você merece. Você tá excelente, trabalha viu? bem. Você tá Não excelente. É isso aí. É o Tô me caminho. saindo bem? Perfeito. Tô aprendendo. Muito obrigada, volte agradeço. sempre. Gente, tá aqui o contato na tela do George, tá escrito aqui, ó. Então já manda aquela mensagem no WhatsApp para saber mais, para você quer entender seus sonhos, entender os seus padrões, fazer uma reprogramação. Jana, não consigo, eu tô muito negativa, não consigo mudar isso, eu preciso de ajuda. Tá aqui o George para te ajudar. Entra lá no Instagram também, George Sarmento. No Facebook tem um grupo. Como é o nome? Grupo Regressão de Memória, George Sarmento. Regressão de Memória. E lá tem várias informações também. Várias informações também. Vídeos, tudo. Vamos voltar, tá bom? Vamos sim. Sempre tá, eu quero você aqui. Eu agradeço, viu? Obrigado mesmo. Prazer enorme estar aqui com vocês. Então tá bom. A gente vai pro intervalinho, coisa rápida. Daqui a pouco eu termino, tá?